Bora lá, pessoal. Na semana passada, nós primeiro batemos um papo, né? E depois desenvolvemos uma planilha bem simples, só incluía praticamente multiplicação e subtração, extremamente básica. Para hoje, nós precisamos aprofundar um pouquinho no Excel, trabalhar com aquelas funções C, qual a função C especificamente, né? Qual a função principal da C, existem várias funções C. E também, já vamos dar mais um passo para trabalhar com a função C, não só com duas hipóteses, mas também com três hipóteses. Para isso, nós vamos precisar conhecer alguns operadores lógicos. Eu já vou explicar para vocês. Eu trouxe hoje um estudo de caso, simples, um exercício básico, e que também não tem nenhum valor concreto, é só uma simulação, um estudo de caso realmente. Tá? Então, desenvolva uma planilha capaz de armazenar no mínimo 5 funcionários com os salários abaixo listados. Essa planilha deverá, ao fim, apresentar o salário bruto do funcionário, o valor descontado pelo INSS e, por fim, o salário líquido deste funcionário. Então, a gente tem que ter uma planilha lá em cima, com o funcionário 01, o salário bruto dele, quanto que ficou o desconto dele de acordo com o percentual do INSS e quanto ficou o salário com o desconto de acordo com o percentual do INSS. Para o desconto, o INSS segue um teto salarial. Até 1.603, ele vai descontar 7%. Entre 1.600 e 2024, ele vai descontar 8%. E acima de 2024, ele vai descontar 9%. É aí que entra a nossa função C. Então, se o salário for menor do que 1.603, logo, vamos fazer o salário multiplicado por 0,07, que é o percentual, caso o salário seja abaixo de 1.600. E depois temos aqui a listinha com o salário dos 5 funcionários. Bora lá, começar a implementar a planilha, vocês já podem ir montando. Depois a gente vai discutindo a parte lógica. Como que nós vamos fazer com a função e com os operadores. Então nós temos 5 funcionários, né? 5 funcionários aqui, sendo que a primeira é o título e a segunda são subtítulos. A partir da linha 3 eu vou ter mais 5 funcionários. Eu vou colocar aqui já controle salarial, mês de maio, né? Só uma simulação. A Vanessa já mandou atividade para vocês no grupo. Vou pegar aqui, vou pegar somente até a coluna D, né? Mesclar e centralizar, como sempre. Negrito, como sempre. Utilizar bem as cores, como sempre, né? Vou deixar aqui um azul com um texto em branco para dar bastante destaque. E depois já vou para o meu subtítulo. Sendo a primeira coluna para o funcionário, a segunda para o salário bruto, nós já temos, né? Está no exercício. A terceira para o desconto. E por fim, o salário líquido. Teremos algo mais ou menos assim, então. Já vou pegar aqui até a D8 e vou tornar todas as bordas bem marcadas. Pressionar a borda e marcar todas as bordas. Fiquem tranquilos, estou fazendo rapidinho para eu poder levantar e ajudar vocês. Se tiver alguma dúvida, eu já chego aí. Agora, eu vou citar aqui os meus 5 funcionários que estão lá no meu exercício. Funcionário 01, 1103. Não vou nem criar nome para ele, vou usar funcionário 01 mesmo, que criar nome sempre dá muito trabalho. 1603. Não preciso usar ponto, não preciso usar vírgula 00. Eu vou simplesmente colocar 1603. Depois o Excel vai formatar a célula para a gente certinho. Então, funcionário 02. Funcionário 03. Pronto. Vou pegar aqui o salário, vou deixar certinho para vocês já. 4.376. Ó, eu só coloco somente o valor. E o número de vocês, ele sempre deve ficar colado na direita da célula. Se o número de vocês, depois de digitado, ficar assim, ó, pessoal, dê uma olhada aqui. Ele ficar assim, significa que o Excel interpretou a sua célula como um texto, que foi o que aconteceu com a Camila semana passada. Então, depois da sua soma, vai sempre retornar zero, a sua subtração, etc. Quando você utiliza muito ponto e vírgula, o Excel pode entender seu número como um texto e ele vai colar aqui à esquerda. Então você precisa digitar somente os números para que ele fique colado aqui à direita. Funcionário 3, 1.750.
4 de 2024 e 87. Aqui eu vou ter que usar vírgula porque é bem quebradão. E 1830. Chegou aqui, tá ótimo. Vou guardar vocês agora.
seleciono todo mundo. Aqui na seção de fonte, subseção de fonte, tem essa janelinha. Janelinha aqui de borda. Setinha e todas as bordas. Certo? Todos chegamos no mesmo ponto, né? Beleza. A montagem da planilha de vocês, parte visual, bordas, negrita, etc., vocês estão muito bem. Várias das turmas têm sempre que ajudar muito a montar essa parte visual, e você já está fluindo praticamente 100%, tá? Vamos continuar praticando que chegamos lá. Aqui para mim, só está faltando deixar todo mundo como formatação monetária, né? Então eu vou selecionar toda a parte que contém cálculo, número, e lá na subseção de número, eu vou transformar todo mundo em contábil. Eu tenho geral, clico na setinha aqui de geral e coloco em contábil. Ele já vai condicionar para mim o ponto e a vírgula sem correr risco de ser confundido com o texto. Seleciona todo mundo, né? Selecionar sempre no meio da célula, branco e preto. Aí. Geral, pode selecionar mais. Contábil. Voltando primeiro. É a borda. Seleciona todo mundo, seleciona a planilha dele. Quase não estava mesmo. Todas as bordas. Todas as bordas. Beleza. Agora, como o exercício manda, nós temos um percentual para cada salário. Então eu tenho 1.603, 7%, até 1.603. Então quem é que vai cair em 7%? Funcionário 1, somente, né? Só o funcionário 1 que vai ter descontado 7%. Entre 1.603 e 2024, eu tenho 8%. Aqui nós temos o funcionário 3 e o funcionário 5, neste caso de 8%. E no caso de 9%, nós temos o funcionário 4 e o funcionário 2. Este exercício da função C, a função C em si, nós chamamos de desvio condicional. Porque nós temos uma condição e de acordo com essa condição nós vamos desviar o rumo da nossa planilha, do nosso programa em si. Essa condição ela pode retornar verdade ou falso para a gente, somente. Em todos os casos ela vai retornar ou verdade ou falso. Então se o salário, se a gente fizer uma comparação assim, se salário é maior do que 1.603, então tal coisa. Se for mais que 1.603, ela só vai retornar verdade, sempre. Pro programa, não pra gente. Pra gente, nós vamos pegar este valor de verdade e vamos transformar em outra coisa, em algum comando. Então eu tenho duas opções. Se tal coisa, então vem pra cá. Se não, vai pra lá. O que pode ser aqui? Aqui pode ser, por exemplo, multiplicar por 0,09. Então vai dar 9%. Lá pode ser, por exemplo, multiplicar por 0,07, 7%. Depende da minha condição sempre. Qual que é a nossa condição? Condição aqui neste caso é o salário ser menor do que 1.603 ou ser maior do que 1.603 e menor que 2024, que aí eu estou falando de entre, né? Ele está entre dois valores. Ou então ser maior do que 2024, ser maior do que 2024. São essas nossas três hipóteses. Primeiro nós vamos trabalhar com duas hipóteses. Na primeira linha a gente vai verificar só se ele é
maior do que 1603 ou se ele é menor do que 1603. Só isso por enquanto. Só para a gente entender como funciona e depois a gente faz certinho nas outras linhas. Certo? Bora lá, na prática então. Como sempre, toda função, sinal de igual antes, depois o nome da função, que aqui no caso é a função C. Pode teclar. Igual S e E, e daí depois clica lá sobre a sugestão azulzinha, que ele já vai te dar o parênteses e toda a estrutura aqui embaixo. Aí, perfeito. Só clicar duas vezes sobre a sugestão. Aqui embaixo ele nos mostrou a sintaxe da função. Eu já comentei sobre isso. Nós temos o sentido e a estrutura, como ela é escrita. Aqui ela deve ser escrita. Dentro do parênteses, de cara já nós temos o teste lógico. Qual que é o teste lógico? É a minha condição que eu vou verificar. Então eu vou fazer um teste para ver se o salário ele é maior que 1.603, ou ele é menor que 1.603. Dois pontos. Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui, logo depois do teste lógico, nós vamos ter ele como então. Para facilitar a leitura. Esse cara aqui é o então. E daí vem o valor, caso meu teste lógico retorne verdadeiro. Que valor que minha célula vai assumir se esse teste for verdadeiro? Ela vai assumir o salário vezes 7% ou vezes 8%. O outro ponto e vírgula nós vamos chamar de senão. Então eu tenho aqui meu teste lógico, se o salário é maior ou igual a 1.603, se sim, né, ou então, ele assume algum valor. Se não, ele assume outro valor caso seja falso. Isso aqui somente para duas hipóteses, para três eu estender um pouquinho na minha expressão. Então vamos lá, nosso teste lógico. Eu quero ver se o meu salário, se ele é maior ou igual a 1.603 mesmo, o valor certinho do... Não, 1.603. Eu coloquei errado aqui, ó. É 1.103 o valor do... Pera aí, pessoal, vamos corrigir, ó. O funcionário 1, o salário dele é 1.103. Tá? 1.603 é a verificação do INSS. Vou voltar para a minha expressão. Igual C. A minha B3, que é onde está o salário. Se ela é maior ou igual ao quê? 1.603. Que aí sim é onde faz parte da minha expressão. É o que o INSS pede. Não é esse de verdade o valor, tá? Do INSS real. É só... Eu não fui pesquisar, é só simulação. Depois disso, ponto e vírgula, nós já teremos nosso teste lógico. Vocês perceberam que aqui nessa estrutura de baixo vai até mudar já. Ele estava aqui, ó, no teste lógico. Quando eu coloco o ponto e vírgula, ele já vem para cá. Quem já estava dentro da C e não mudou o valor, depois muda. Depois muda. Não, pode deixar listado, depois abre lá. O meu deu só um pontinho. Não dei enter ainda, gente. Não terminou. Abre lá de novo. Tem mais coisa pra gente colocar. A gente só fez o teste, mas não colocou o que vai acontecer se for verdade, se for mentira. Só dá duplo clique, clica duas vezes lá que vai abrir já pra você pegar. Pega um X, né? Aí, duas vezes lá. Aí, já voltou como se você não tivesse parado. Estou esperando vocês. Vamos até o ponto e vírgula, que é o então. Como que eu faço para aparecer aquele do lado ali B3? O sinal de mão aqui, ó. Shift, segura ele, Shift e depois não solta o Shift até se apertar. Aí, Tá. foi vários. E o igual. Maior ou igual. Por que maior ou igual? Se eu colocar somente o maior, ele vai entrar, ele não vai considerar o 1603, ele vai até 1602 e depois 1604. 1603 para ele não é nem menor nem maior, ele é somente igual, então ele não deve ser considerado. Então a gente tem que considerar maior ou igual. Beleza. Quando vocês colocam um ponto e vírgula aqui, vocês percebem que nós temos o negrito aqui no teste lógico. Tá aqui, né? Todo mundo tá vendo o negrito ali. Coloquei o então, que é o meu ponto e vírgula,
ele já mudou aqui para o valor ser verdadeiro. Como se eu tivesse 3 divisórias na minha função. A primeira parte do teste, o ponto e vírgula é a divisória. A segunda parte, que é o valor se verdadeiro. O outro ponto e vírgula, a segunda divisória, o valor se falso. Então, o que vai acontecer se ele for verdade? Aqui a gente vai considerar que somente abaixo de 1603, 7%. Acima, 8%. Só nessa primeira linha. Para ficar um pouco mais fácil. Então, se isso aqui for verdade, ou seja, se o salário for maior do que R$ 1.600, ele vai descontar 8%. Então, eu vou fazer o meu salário vezes 0,08, que isso é 8%. Então, se a B3 for maior do que 1.603, então B3 vezes 0,08. O meu apareceu B3, B38. Não, pode deixar só B3 mesmo. Não? Daí, então. Vezes 0,08. Senão, outro ponto e vírgula. Então, senão. Ele vai fazer o meu salário, que é a B3, posso ir lá e clicar na B3, vezes 0,07. Não dei enter ainda, vamos ler a expressão. Parênteses no final não precisa, o Excel coloca para você depois. Então, vamos lá. Se, vamos ler a expressão. Se o meu teste lógico for verdade, ele vai fazer o meu salário vezes 0,08. Se for falso, ele vai fazer vezes 0,07. Qual que é o meu teste lógico? A B3 ser maior ou igual a 1.600. Então, se ela for, vezes 0,8. Se não, 0,7. Ele já fez, já pode dar um enter. Ele vai pegar um valor em dinheiro para vocês. Tem que ser 37,21 se o seu salário aqui não está diferente, né? O meu deu 128,24. Aqui está 1.600, não tá? Tá. Ah, então muda para 1.103. Vai dar a mesma coisa. Este valor é a mesma coisa que 0,07. No seu caso, ele caiu no 0,08 porque 1.603 é igual a 1.603. Então, 1.103 vezes 0,07, 37,21. Então, foi onde ele caiu. Então, nós temos um desvio. Caso ele seja maior, ele vai para um lado, que é comando 1. Se ele for menor, ele vai para o outro lado, que é o comando 2. Aqui, neste caso, ele foi para o lado 2, que é o lado do senão, porque ele é menor. Certo? 3, 237, 21. Ah, vou ver aqui. Professor, eu só apareceu assim, não apareceu com esse. Ah, não, mas é só porque Tá vendo? você colocou lá em contábil. Ah, Não tá. entrou em contábil. Pode Ah, entrar. tá. Deu certo, né? 7,21. Beleza. Mas aqui tá fácil ainda. Semana que vem a gente vai fazer um exercício que seja só disso. Um exercício que vai ser só de 2 hipóteses. Que aí é mais simples. Mas aqui nós temos 3 hipóteses. E aí nós temos um problema. Porque só tem como verificar se é verdade e se é falso. Como é que eu vou verificar 3 coisas? Para isso nós vamos precisar de um operador lógico. O operador lógico, ele pode ser um e, ele pode ser um ou ele pode ser um ou exclusivo. Esse último raramente a gente vai usar. O e. O que é o e? Se eu falo assim, para participar de uma promoção numa loja de roupas qualquer aí, você pode preencher 5 cupons premiados ou então gastar R$150 em compras. Eu usei o ou aqui, o operador ou. Preencher 5 cupons ou gastar R$150 em compras.
Se eu fizer uma das coisas só, vou estar participando da promoção? Se eu só preencher 5 pontos? Sim. Sim. Se eu só gastar 150 também, né? Também. Se eu disser que para participar da promoção você deve gastar R$150 em compras e preencher 5 cupons, se eu fizer uma só, eu vou participar? Não. Então essa é a diferença dos operadores, do operador ou do operador e. O operador ou exclusivo, ele é praticamente a mesma coisa, só que ele é exclusivo. Se você fizer as duas, ele vai dar falso. Porque é só uma ou outra. O ou normal não. No ou normal você pode fazer as duas e ele vai dar verdadeiro. Tá? Pra gente entender um pouquinho mais, deixa eu abrir ela aqui. Isso aqui é uma tabela verdade. A gente não vai se preocupar com vários deles aqui. Deixa eu excluir os que. Deixa eu apagar os que a gente não vai se preocupar. Esse aqui é um ou, esse aqui é um e. Bom, só esses dois aqui tá ótimo. Aí. Só esses dois aqui que a gente vai se preocupar. Deixa eu dar um pouco de zoom para vocês enxergarem melhor. O de cima é um E e o de baixo é um OU. Isso aqui é só para dar um pouquinho mais de visão para quem ainda não pegou. Se você já pegou, fica tranquilo. O P, nós vamos fazer de conta que é preencher 5 pontos. É o P. Para os dois casos, o P aqui em cima equivale a preencher 5 pontos. Então, se o P está verdadeiro, quer dizer que eu preenchi 5 pontos. O Q será gastar R$150 em compras. Então, se o Q está verdadeiro, eu gastei R$150 em compras. Então, aqui na minha primeira linha, eu fiz os dois. Preenchi o cupom e gastei R$150 em compras. Este carinha aqui no meio, ele é o nosso E. Tá? Aqui desenhado desse jeito, mas vocês podem entender que isso aqui é o E. Deixa eu fazer isso para facilitar. Torno. No fim não deu nada certo, tá assim mesmo. No E, se eu fizer as duas coisas, eu tenho uma verdade. Logo, se eu preencher o cupom e gastar R$150 em compras, eu estou participando da promoção. Retornou verdade. Todas as outras hipóteses vão retornar falso. Se eu só fizer uma das coisas, não é suficiente. Aqui é a mesma coisa. Se eu só fizer uma das coisas, não é suficiente. Se eu não fizer nenhuma, aí piorou. Não vou participar mesmo. No OU, já não. No OU eu tenho 3 opções de verdade. É o inverso. Se eu fizer as duas, é verdade. Não vou participar. Se eu fizer só uma, ainda se eu fizer uma só, esse aqui não é um OU, não. Se eu fizesse uma só, tinha que tornar verdade também. Esse aqui é o OU. Esse aqui. Vamos lá, de novo. P ou Q? Preencher cupons ou gastar 150. Se eu fizer os dois, verdade, estou participando. Se eu fizer um só, ainda é verdade, ainda estou participando. Se eu fizer um só também, ainda é verdade, estou participando. Se eu não fizer nenhum dos dois, mesmo assim não participo, seja no ou seja no E. Este é o nosso operador lógico, tá? Trazendo para o Excel, quando eu falo aqui no exercício que para ter 8% de desconto, o valor deve estar entre 1.603 e 2.000, eu tenho um E aqui no meio, eu tenho um operador lógico aqui no meio. Isso quer dizer que o meu salário deve ser maior do que 1.603 e menor do que 2024. Assim ele está entre, certo? Então tem aqui, ó, 1.600 ou 1.600. Se ele é maior, ele está para lá. Porém ele é menor que 2024, ele está para cá, ele está aqui no meio. Ele é o entre. Para isso eu tenho que ter o E. Se fosse um OU, já não daria certo. Porque ele ser maior do que 1.600 ou menor que 2024, se ele for então 4.000, já entra, porque 4.000 é maior do que 1.600. Né? Então não dá certo. Esse OU, no caso, é cair em qualquer número, porque qualquer número é maior que 1.600 ou 2024, ou menor que 2024. Sempre uma das duas opções. Verdade. Então agora nós temos que ter, primeiro, verificar se o número está entre esses dois. Então, se ele é maior que 1.600 e menor que 2024, e depois a gente faz a verificação normal para ver se ele é menor que 1.600 ou se ele é maior que 2024. Isso é com 3 hipóteses, tá? Vai ser um pouquinho mais complexo.
Semana que vem a gente faz o mais básico, que é um boletim escolar. Esse daí vai ser somente 2 hipóteses, aprovado ou reprovado. Depois a gente adiciona o em recuperação, que é o mesmo caso. Então, já para vocês entenderem, se a nota do aluno é maior do que 7, ele está aprovado. Se ela é menor do que 7, teoricamente é aprovado. Mas se a gente adicionar uma recuperação aí no meio, maior do que 7 é aprovado, menor do que 6 é aprovado, mas entre 6 e 7, recuperação. É a minha terceira hipótese. Para eu verificar se ele está entre 6 e 7, essa nota sua deve ser maior do que 6 e menor do que 7. E vai estar no meio das duas. É o que nós queremos aqui agora. Vamos ver na prática. Podem apagar essa primeira linha que vocês fizerem só com 2. Deixa eu fazer com 3 já. Então, mesma coisa. Sinal de igual, função C. Abriu o parênteses, só me esperar. Aí, beleza. Função C, agora nós vamos abrir o nosso operador lógico. Uma outra função dentro dessa função. É só teclar E. Ele já vai mostrar ali já o outro operador. Duplo clique nele, mesma coisa. Deu certo para todo mundo? Igual C, abre o parênteses, depois E e abre o parênteses de novo. O segundo parênteses vai ficar vermelhinho. Aí, só clicar 2 vezes. Ficou 2, 2. Aí, perfeito. Agora, este parênteses aqui, o primeiro, ó, percebam, esse primeiro parênteses, ele está referenciando ao E, ao C, perdão. Esse primeiro corresponde ao C. Esse segundo vermelho corresponde somente ao E, por isso que ele está vermelho, para a gente perceber a diferença dos dois. Aqui dentro do E, vai isso daqui, ó. Maior que 1.600 e menor que 2024. É o que vai aqui dentro. Então vamos lá. Eu quero verificar se o meu salário, se ele é maior ou igual a 1.603 e menor do que 2024. Somente menor, não menor ou igual, porque igual a 2024 já é 9%. Tem que colocar 1.603? Tem. Essa é a nossa comparação. É com ele que a gente está comparando. A gente está comparando o salário com 1.603. Ele é o teto do INSS. O E, ele é um ponto e vírgula. Quase sempre essas coisas serão um ponto e vírgula. E agora eu vou ver se a minha B3, se ela é menor do que 2024 e 87. Vou colocar só 2024, tá ótimo. E aí vocês podem fechar o parênteses. Para fechar o parênteses, Shift e o 0 lá em cima. Nós vamos ter nossa E fechada já. Aí. Então vamos lá, ler a expressão. Aqui eu estou perguntando se a B3, se ela é maior ou igual a 1.603 e menor que 2024. Se isso aqui for verdade, quer dizer que o meu salário está aqui no meio. Não é o caso desse. Né? Esse aqui não está aqui no meio, esse está antes, ele está antes da 1.603. Mas esse aqui, por exemplo, ele está no meio das duas. Esse aqui, o meu salário 3, ele é maior do que o meu, maior do que 1.603 e é menor que 2024. Então ele está aqui no meio das duas, é o que eu quero. Vamos lá para o final, depois do parênteses. Vocês vão perceber que assim que vocês fecham o parênteses, ele já muda de E, ó, aqui dentro está E. E lógico, depois do parênteses ele já volta para o C de novo. Já entendeu que você saiu de uma expressão e foi para outra. Pode clicar lá depois do parênteses. E esse aqui já é o nosso teste lógico. Tudo isso aqui já é o nosso teste lógico. Então eu já posso dar um ponto e vírgula para ir para o valor se verdadeiro. Só dar um ponto e vírgula depois do parênteses vermelho.
Deu certo? Não tá com ponto e vírgula depois ponto vermelho? Sim? Fechou. Ótimo, então. O que vai acontecer se o meu salário está aqui no meio? Ele vai multiplicar por 0,08. Então é só eu pegar a B3 de novo, que é o meu salário, tudo com a B3, nesse caso, né? Depois com a B4, com a B5, com a B6. E multiplicar por 0,08, que é a mesma coisa que 8%. Feito isso, posso dar um ponto e vírgula, que é o senão. Show? Então vamos ler de novo. Olha só, pode fazer isso aqui, ó. Pode ir clicando nessa sugestão que tem aqui embaixo. Todo mundo está enxergando isso aqui, né? Quando vocês clicam, clica lá em teste lógico. Pode ver que ele deixa cinza já tudo que faz parte do teste lógico. O que vai acontecer se for verdade? Você clica ali em valor se verdadeiro. Vai acontecer isso aqui. É o que você vai mostrando para você. Então eu estou perguntando. Se a B3 ela é maior ou igual a 1603 e menor que 2024, ou seja, está aqui no meio. Qual desses funcionários está aqui no meio? Esse daqui, funcionário 3 e esse aqui também. Ele está nos dois, ele está aqui no meio, entre os dois. Maior que um, menor que o outro. Se isso aqui for verdade, então ele vai multiplicar por 0,8. Se não for, aí eu tenho que verificar mais coisa. Eu tenho 3 hipóteses. Quais são as 3 hipóteses? 7%, 8%, 9%. Aqui eu só verifiquei o 8%. Faltam outras duas ainda. Só que eu só tenho se valor se falso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar outra C de novo. Vou colocar outra C. Para assim, verificou isso daqui. Se for verdade, multiplica por 0,8, tá tudo bem. Se não for, vai verificar de novo. Bom, se essa parte de 0,8 não é verdade, se ele não está entre esses dois, então eu vou verificar agora se ele não é maior que um ou se ele não é maior que o outro. Então a gente vai fazer outra função C. C igual, tá bom? Igual é só uma vez. Só digitar C de novo e clicar 2 vezes para ele abrir. E aí nós vamos fazer a mesma verificação que a gente fez lá no comecinho, que é da B3 ser maior ou igual a 2024. Se sim, eu faço a B3 vezes 0,09. Se não, eu faço a B3 vezes 0,07, que é a última hipótese que sobrou. Aí sim eu vou ter verificado as minhas 3 hipóteses. Fica grandão assim mesmo. Chegou no mesmo ponto que eu estou ali, pode dar enter. Pode ser assim. Se aparecer um erro azulzinho, é só colocar os parênteses. Só um segundo, pessoal. Vou dar um enter e já abro de novo. Se der um errinho azul, pode clicar em cima. Se der um erro amarelo, é um errado mesmo. Não, não vai acontecer. Pode dar assim. Esse errinho azul só que tá faltando um parênteses. Ele corrige. Mas vai lá, faltando alguma coisa ainda.
dizer que vai acontecer se ele for... Falta o 0,08 aqui, né? 0,9, 0,7, falta o 0,8. Ah, 0,8 é bem onde está clicado. Não dá para voltar nem. Aqui, ó. D3 vezes 0,08. Vou colocar. ô, professor, Oi. D3, Vezes 0,08. Para quem já deu certo, já podemos puxar aqui para repetir para todas as células. Ó, para quem não sei se vocês conhecem esse cantinho aqui, cantinho direito inferior, tem um pontinho, coloque o mouse sobre ele, vai ficar uma cruz preta. Vocês podem puxar lá para baixo. Ele vai repetir a forma para todo mundo. professor, Pode não sim, tá certo agora. Aí. Agora clica lá no cantinho, lá em cima da célula. Agora tá enter? Ih, Espera um pouquinho. Clica lá em cima. Coloca o mouse aqui em cima desse cantinho verde. Tem uma bolinha. assim. Aí. Só puxar pra baixo. E puxa pra baixo. Dá um clique aí. Tá certo. Ah, não, ele não pegou. Vou pegar ela. Agora sim, agora sim. Vai nela aí. Vai lá. Só clica nela, só. Aqui, ó. No meio aí. Agora vai lá no cantinho. O mouse vai mudar. Não é se deixar lá. Pode soltar. Não é assim. Pode soltar o mouse. Clica em cima dela. Vai lá em cima. Pode soltar o mouse. Clica normal. Normal, né? Só clica normal. Aí. Não, só clica normal. Pra pegar aí. Aí vem com o mouse aqui. Só clicar lá e deixar tudo clicado. Com calma, deixa clicado lá. Aí, agora vem com o mouse aqui. Sem clicar sem nada. Só coloca o mouse aqui nessa bolinha vertical. Aí sim, ó. Na célula, isso que tá fazendo mesmo. Aí, ó. Olha lá, uma bolinha verde aqui, ó. Isso aí, ó. Perfeito. Só clicar e puxar pra baixo. Agora é certo. É que não tá cabendo. Tá. Ah, quando acontece isso, porque não tá cabendo. É, só aumentar o tamanho. Bom, pessoal, exercício chatinho. Ah, é bem difícil, a expressão é bem longa. Isso é função C com 3 hipóteses, vocês já conhecem. Semana que vem nós vamos ver a função C com 2 hipóteses. É muito mais fácil. A gente não tem que colocar uma dentro da outra, mais não sei o que, mais não sei o que. Então a cabeça vocês já conhecem a com 3 que é mais complexo. Quando vier com 2 vai ser mais fácil. A gente vai fazer um boletim escolar. 2 hipóteses, ou a nota é maior que 7, ou a nota é menor que 7. Não tem outro caso, né? Tem da recuperação, mas esse é um adicional, a gente coloca depois. Por enquanto a gente trabalha somente com 2 hipóteses. O salário líquido daí é essa mesma forma? Isso aí, salário líquido, nós vamos simplesmente pegar o salário bruto e subtrair o desconto. Menos. Então é só clicar e fazer uma de menos, bem basicão. Então é igual salário bruto menos desconto. E dá um enter, bem básico. Aí depois pode pegar no cantinho de novo, ó, ficar um sinal de mais preto e puxa pra baixo. Vai estar com a planilha pronta. Aí faz o quê? Pode dar enter. Aí agora clica lá em cima dela e pega o cantinho. O mouse aí. Perfeito. Ótimo. E aí, galera, deu pra pegar um 50%? Deu pra entender metade da função C? Como é que funciona a estrutura? Isso daqui, ó. Como que funciona a questão das condições. Se sim para um lado, se não para outro lado. Mesmo que caiu para um se não, eu posso abrir um outro C e verificar de novo uma coisa. Isso é lógica, funciona para tudo na computação. A computação é basicamente baseada nisso. É chamada de álgebra booleana. E quando isso surgiu, que foi quando o computador realmente entrou nos trilhos e começou a se tornar o que a gente conhece. Então, praticamente tudo no computador, os programas, a estrutura dele, é feita baseada nesse sentido de operadores e, ou exclusivos, se e se não. Então, isso também vai ajudar vocês a trabalhar com outras ferramentas, ter esse pensamento mais lógico. Mas nem sempre é tão simples, né? Essa expressão aqui ficou bem grandona. Claro que aí você precisaria de algum auxílio, alguma pesquisa, né? Alguma consulta para ter essa expressão grandona. Eu fiquei um tempão sem mexer com o Excel, quando fui fazer exercício assim, eu tive que ir dar uma pesquisada para lembrar. Que é bem extenso, bastante coisa. Semana que vem, então, a gente trabalha um exercício mais simples, depois com gráficos, aí vem nossa atividade avaliativa e a gente encerra essa parte do Excel. Beleza? Podem fechar, não precisa salvar, só fechar Excel e dar um não salvar, e depois desligar o computador.
Pessoal, obrigado pela atenção de sempre. Bom descanso. Obrigada. Tchau. Até segunda. Até segunda que vem. Ou até sexta, para quem eu vejo na sexta.